Evangelho de João, capítulo 2. Esse texto era citado, e o que eu vou reproduzir para vocês foi a explicação que eu recebi. De vez em quando alguém vem e diz: pastor, preciso te elogiar, que mensagem boa. E eu digo: não posso receber o elogio, eu estou copiando de alguém que eu nem sei quem é e que me explicou isso no sonho. Então, dados créditos a esse ser anônimo, que eu não sei se era um anjo de Deus, se era um ser virtual daquele sonho, vamos lá. No capítulo 2, do versículo 1 até o 11, nós temos um texto conhecidíssimo da Bíblia, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes ou talhas de pedras, que os judeus usavam para as purificações. Em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Aqui a versão, a nova atualizada, de Almeida, já arredondou o que no original diz 2 ou 3 metretas. Metretas era uma medida de 40 litros. Então 2 ou 3 é uma variação de 80 a 120. Aqui foi arredondado, 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinham vindo, mas que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom. E quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Naquele momento do sono, enquanto eu dormia, essa pessoa começou a falar comigo. Eu comecei meu ministério, na época o ensino não era a minha prioridade, por direção de Deus e até por falta de bagagem, mas eu comecei o meu ministério focado em reuniões de avivamento e principalmente gastando tempo para orar por milagres. Eu posso contar as coisas mais espetaculares que eu vi Deus fazer desde os primeiros anos do ministério, ministrando e servindo as pessoas. Eu sabia e não tinha nenhuma dificuldade de crer que Deus pode realizar milagres. Mas no sonho essa pessoa me disse: você tem a capacidade de crer para milagres de cura, mas você não consegue sequer perceber o que Deus pode fazer no casamento das pessoas. Ele disse: não olhe para esse casal, aquele que está viajando conosco, como um caso perdido. Ele diz: há algo a respeito da palavra de Deus que você precisa entender. E ele me disse: o primeiro milagre que Jesus operou não foi um milagre de cura, nem de libertação, nem de multiplicação de alimento. O registro que nós temos do primeiro milagre é um milagre que acontece num casamento. E eu quero tomar exatamente essa ideia como tema da minha mensagem: milagre no casamento. A Bíblia nos diz que esse foi o primeiro. E acredito que isso é significativo, é simbólico. Para mim, Deus está mandando uma declaração, uma mensagem da prioridade que o matrimônio tem aos olhos dele. Antes de se ocupar de intervir em qualquer outro nível de necessidade humana, o primeiro milagre foi manifestado dentro de um casamento. O casamento é ideia e instituição de Deus, é criação de Deus. Mas muitas vezes nós olhamos para o casamento como se fosse algo que Deus criou e que Ele mesmo virou as costas, abandonou e diz: agora vocês se virem. Eu acho que alguns acreditam até que Deus ficou olhando para alguns e pensando: como eu posso tornar a vida desse muito miserável? Então Ele diz: vou botar ele para sofrer dentro do casamento. Irmãos, nós precisamos pensar no plano e no propósito de Deus, não apenas de criar essa instituição chamada casamento, mas daquilo que Ele colocou à nossa disposição para a manutenção dessa estrutura. Nós podemos viver a intervenção de Deus nessa área da nossa vida como em qualquer outra. Aliás, para mim, na mente de Deus, Ele está dizendo: antes de fazer milagre em qualquer outra área, eu quero começar por essa. E o sonho começa com um chamado de atenção a respeito da minha falta de fé em relação ao que Deus poderia fazer. Mas Ele também começa a conversar comigo, e eu quero fatiar nossa conversa aqui em 3 partes.
Em primeiro lugar, ele destaca o que eu quero chamar, o meu primeiro ponto aqui, se você estiver anotando, o problema e a solução. Ele começa falando a respeito de toda uma simbologia por trás disso. Quando a Bíblia está falando desse casamento, ela não está falando de uma cerimônia religiosa. A Bíblia estava falando de uma festa. Eles tinham um rito de aliança como todos os povos antigos do Oriente. E depois do rito, não havia necessariamente uma cerimônia religiosa. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer. Eu perdi a conta de quantas cerimônias eu celebrei ao longo desses 25 anos de pastorado. É lógico que nós acreditamos e praticamos isso, mas não era o que estava acontecendo. O que estava acontecendo era a festa que vinha logo depois da aliança e dos votos. Não dá para dizer que 100% das vezes era assim, mas era comum que a festa durasse uma semana. Quando você olha para as bodas de Sansão, a Bíblia fala de 7 dias. E essa é a razão pela qual você precisa imaginar que o vinho terminou. Não que eles necessariamente beberam tudo numa noite só. Agora, o Senhor Jesus decide intervir. E aquela pessoa que estava falando comigo, ele diz, talvez os seus olhos enxerguem apenas o problema de uma festa para a qual faltou provisão. Mas ele diz, é importante que você enxergue a simbologia por trás da mensagem. Ele diz, o problema central foi que o vinho acabou. Ele diz, e você precisa entender que o vinho, mais do que uma bebida servida na festa, tem uma simbologia. Ele me cita o Salmo 104:15, falando do vinho que alegra o coração do homem. O vinho é apresentado na Bíblia como um símbolo de alegria, inclusive é um dos símbolos do Espírito e da obra que o Espírito Santo produz em nós e nos nossos corações. Ele fala de alegria, ele fala de prazer, ele fala de realização, mas em algum momento o vinho terminou. E a verdade é que na maioria dos casamentos, esse vinho parece que está fadado, na perspectiva natural, a terminar. Não porque Deus não quisesse, desde o início, desde o princípio, que ele continuasse. Mas nós muitas vezes não cooperamos para que o vinho permaneça. Pelo contrário, a gente coopera para que ele termine. Porque o casamento é algo, em primeiro lugar, para o qual a maioria de nós entrou completamente despreparado. A gente imaginou, fantasiou um monte de coisa. Entre elas, eu tenho certeza que você, marido, e você, esposa, acreditava que ia conseguir mudar essa pessoa que está sentada ao seu lado. E bem feito para você, que até hoje não conseguiu. Cada um de nós criamos fantasias das mais absurdas. Até hoje, eu encontro homens que acreditavam que no casamento eles iam ter sexo todo dia. Pobre criatura. Nem sabia que chegar a hora que nem você ia dar conta, criatura, do recado. Nós deixamos de entender o que era o plano de Deus, o nível de parceria, de cumplicidade, de doação, de sacrifício que deveria ser vivido. E nós entramos com expectativas erradas, mal preparados e pior, mesmo que esse quadro não fosse verdade, descobrimos um universo de diferenças. As diferenças são cruéis. Diferenças do jeito de ser do homem e da mulher, que é completamente diferente. Diferenças de temperamento, diferenças de criação. Nós precisamos olhar e perceber que as diferenças são gigantes. No início do meu casamento, eu li uma literatura secular que abençoou demais a mim e a Kelly, chamado Homens, um livro chamado Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Alguém já leu esse livro? Recomendo muito. Um antropólogo estudioso do relacionamento, do comportamento, mas também humano, mas do relacionamento conjugal, conselheiro conjugal, produziu uma obra interessante. Ele fala que é como se cada um viesse de um planeta diferente e se encontrasse aqui na Terra e agora teriam que lidar com as diferenças. As diferenças de homem e mulher são enormes. Não é só aquela coisa de homem é mais racional, mulher é mais emocional, porque tem hora que tem uns homens que são muito emotivos em decisões, talvez não seja aquela emoção que faça ele chorar, mas ele explode, ele não pensa. E se não fosse a mulher do lado como ajudadora, dando um bom conselho, a coisa estaria complicada. Então, embora a mulher tenha a tendência a ser mais emotiva em algumas coisas, tem horas que o homem é que é emotivo e nessa hora a mulher é racional. O jeito de ser e de comportar de cada um é muito diferente. Você já viu os homens, quando se encontram entre os amigos, raramente você vai ver um homem elogiando o outro. A gente expressa carinho esculhambando. E aí, cabeção? E aí, careca? E aí, barrigudo?
a gente está sempre tirando com a cara do outro. E raramente nós vamos elogiar um homem na frente dele. Mas quando sai da roda, pelas costas dele, a gente diz, gente boa esse aí, todo mundo pode crer. Agora, já viu quando as mulheres se encontram? É o oposto. Quando elas se encontram, você está linda, você que está. É assim uma rasgação de elogio. Mas quando uma sai da roda, engordou. Eu não estou dizendo que tem certo e errado. Os dois elogios, os dois falam mal, mas o jeito que cada um processa é completamente diferente. Já viu, junta 4 amigos para comer, happy hour de crente, com direito a suquinho e um snap. Aí chega a conta, R$37, cada um mete a mão na carteira, puxa uma nota de 20, pode estar quebrado, mas ele não admite. Joga e não quer saber do troco. Fica dinheiro sobrando na mesa. É nunca que as mulheres fariam uma coisa dessa. Porque diferente dos homens, nessa área elas não estão tão preocupadas com a imagem como na hora de vestir e se arrumar. Uma vai puxar o celular, pegar a calculadora, dividir exatamente com a conta dos centavos. Todas elas vão pegar a bolsinha cheia de moeda e vão cada um pagar exatamente a sua parte da conta e a coisa está resolvida. Gente, nós podemos gastar tempo falando disso, desde o controle da televisão, água quente no banho, quem quer mais coberta, e o ditado que homem é tudo igual, chega a ser verdadeiro, uma mulher também, casais também. A verdade é que nós somos diferentes. Mas junte a isso as diferenças de temperamento. Que como diz o ditado, os opostos se atraem. Porque normalmente você está vendo no outro virtudes que você não tem. É por isso que a gente procura alguém diferente. O que a gente não parou para pensar é que esse outro também tem defeitos que a gente não tem. Num jeito diferente de ser. Isso vem junto no pacote. Agora, vamos colocar as diferenças de criação. Gente, esse negócio dá muito trabalho. E eu estou falando desde coisas pequenas, simples. Kelly e eu voltamos da lua de mel, fomos no supermercado fazer a nossa primeira compra. Voltamos da primeira compra do supermercado, eu lembro que eu tirei o vinagre da sacola. Fique bem claro, fui o primeiro a pôr a mão naquele negócio. E decidi onde guardá-lo, na geladeira. No dia seguinte, vou pegar o vinagre e sumiu. Eu digo, meu amor, você viu o vinagre? Sim. Eu falei, eu deixei ele ontem na geladeira. Porventura você teria guardado ele em outro lugar? E ela, sim, meu amor, eu guardei no armário. Resposta que a maioria dos homens, inspirado na lenda já falecida do seu Lunga, lá de Juazeiro do Norte, Ceará, talvez já dariam a resposta grosseira. Só estão os dois na casa. A mulher pergunta, porventura você tirou? Ele diria, não, o vinagre criou perna e saiu sozinho. Graças a Deus as mulheres não são assim, nem na TPM. Então ela disse, sim, meu amor, eu coloquei no armário. Eu falei, mas por que você pôs no armário? Eu pus na geladeira. Ela disse, porque o vinagre não precisa ficar na geladeira, ele não estraga. Eu falei, mas eu gosto da salada geladinha. Ela falou, meu amor, quando você toma uma limonada e você gosta dela geladinha, se o limão e a água estiver gelado, está ótimo, o açúcar não precisa estar gelado. E quando ela quebrou meu argumento, eu não tinha mais razão, fiz como a maioria de nós faz, apelei. Falei, minha avó guardava na geladeira, minha mãe guardava na geladeira, faz gerações que a nossa família guarda na geladeira. Ela olhou para mim e falou, minha avó guardava no armário, minha mãe guardava no armário, e eu prefiro o armário. Pronto, ninguém preparou a gente num curso de novo dizendo que tinha que planejar ou discutir antes onde é que o vinagre estaria. E pode parecer uma coisa pequena, mas pensa no vinagre que andava em casa. Eu tirava do armário, punha na geladeira, tirava da geladeira, punha no armário, e ninguém queria ceder. A gente não falava, mas cada um ia procurar o armário, o vinagre já ia no lugar do outro, porque sabia que no seu não estaria. Gente, são coisas que você não planeja. E antes que você me faça a pergunta, porque sempre termina a mensagem, alguém vem perguntar, pastor, onde está o vinagre hoje? É claro que está no armário. Que minha mulher usou de astúcia. Um dia ela foi, sugeriu fazer alguma coisa no carro. Eu falei, amor, vamos fazer o seguinte. No carro mando eu, na casa manda tu. Ela nem discutiu, ela falou, por mim está ótimo, estendeu a mão, negócio fechado. Enquanto eu apertava a mão dela, ela falou, e minha primeira decisão, como quem manda na casa, o vinagre vai para o armário, e está lá até hoje. Sabe, a maioria de nós não esperava lidar com as diferenças. Um pastor amigo meu, primeira compra no supermercado, voltando da lua de mel, entra com a esposa, empurrando o carrinho, no corredor onde estão as latas de óleo. Ele para o carrinho, ele vai para um lado do corredor, pega um óleo de soja, e quando volta, a mulher está vindo com óleo de milho. Ele olha e diz, o que é isso na sua mão? Ela diz, um óleo. Ele falou, de milho? Ela disse, sim.
Ele falou, minha mãe só cozinhava com óleo de soja. Ele falou, e a minha só com óleo de milho. Ele falou, mas eu gosto de óleo de soja. Eu falei, então peço para sua mãe cozinhar para você. E aí azedou tudo. Irmão, nós vamos longe se fizer uma lista de coisas que a gente não tinha ideia de, como diria o bom nordestino, onde foi que nós amarramos o jegue. Porque as diferenças aparecem. Agora, sabe qual é o nosso problema? Perspectiva. Alguém diz, pastor, casamento é muito difícil. Eu falei, não é o casamento não, é você que é, eu, é a gente, nós que somos. A Bíblia diz no livro de Provérbios que como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu companheiro. A Bíblia não diz o marido à sua esposa, um cônjuge ao outro, porque qualquer nível de relacionamento dá trabalho. Se o problema fosse casamento, pai e filho não tinha problema. Se o problema fosse casamento, os irmãos não brigavam entre si. Agora, qualquer nível de relacionamento onde a gente se expõe intensamente, vai sair faísca, vai dar ferro com ferro. Eu, antes de casar, irmão, tive uma boa escola. Dividi um apartamento como solteiro com outro pastor que também era solteiro. A gente brigava todo dia. Todo dia. Não era nenhuma briga exagerada, mas tinha BO, boletim de ocorrência, todo dia. Não é que um era organizado, outro desorganizado. A gente conseguia ser diferente dependendo do cômodo. No quarto, ele era organizado, cada um tinha o dele, eu não. Na cozinha e no banheiro, ele era um caos, um desastre. Eu brinco de vez em quando com a minha esposa que eu pareço aquela turma que tem toque. Um dia desse, a gente estava viajando junto, fui no banheiro, demorei um pouquinho mais do que normal, voltei. Minha esposa olhou para mim e disse, foi usar o banheiro ou foi fazer uma faxina? Eu falei, os dois, não aguento. Aonde eu estou, irmão? Não posso olhar banheiro bagunçado. Agora, na sala, ele era o cara preocupado com a ordem e eu não ligava muito. Então a gente discutia. A gente morava na mesma casa, trabalhava no mesmo escritório da mesma igreja, cada um tinha um carro, cada um ia com o seu carro. Um dia alguém falou, por que vocês não vão junto economizar gasolina? Ele falou, não dá, a gente discute o caminho que o outro faz. A gente começou a descobrir, até hoje a gente brinca que foi uma preparação. As diferenças estão aí. Agora o problema é que a gente entra sem esperá-las e sem entendê-las. Irmão, quem fez homem e mulher diferente foi o próprio Deus. E Ele sabia o que estava fazendo. A gente só precisa entender o que é que Ele queria, saber como lidar com isso. Então deixa voltar lá no texto de Provérbios. Como ferro com ferro se afia. A gente fala do ferro com ferro, talvez você pense no barulho do ferro batendo, no atrito, na faísca saindo. Mas você já parou para pensar na utilidade de afiar o ferro? O que é que eles afiavam? Uma foice, um machado, uma espada. Era para tornar a ferramenta melhor. Se nós soubermos lidar com as diferenças, nós vamos crescer. Se minha esposa estivesse aqui, eu já ia começar apresentando ela assim, dizendo, hoje, 23 anos depois, Kelly é muito melhor do que quando casou comigo. Eu gosto de falar isso, de chocar a turma, eu digo, eu treinei ela. Eu deixei ela melhor do que é. A turma começa a me olhar torto. Eu digo, é sério, é verdade ou não é, amor? E ela, é. Eu digo, gente, ela perdoa hoje bem melhor do que nisso, porque eu treinei ela a perdoar. Ela ama, ela exerce paciência melhor do que no início, porque eu treinei, eu deixei aquela mulher boa no perdão, no amor e na paciência. Lutero, o grande reformador, que defendeu o fim do celibato e o direito ao casamento dos ministros, que respirava, depois da sua fé, Catarina, sua esposa, seu casamento, costumava dizer, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 de monastério. Porque o casamento tem esse poder, querido, ou de aperfeiçoar você, ou se você não entender as diferenças, arruinar você e a sua vida. A gente deveria se deixar ser trabalhado pelas diferenças, crescer com elas. Mas porque entramos despreparados, não entendemos, o choque, o atrito, o cansaço nos leva a um lugar onde aquela alegria, em algum momento, começa a desaparecer. A coisa começa a ficar tensa, desgastante. Às vezes para alguns entediante, às vezes para outros se torna um ambiente odioso, para não falar das pessoas. E a verdade é que o vinho tem tudo para terminar na vida de qualquer um de nós, se não entendemos e não nos ajustarmos ao plano e ao propósito de Deus. Mas a boa notícia é que esse casal que está no início da sua história e tem um vinho terminado, eles tinham alguns convidados muito importantes. Não apenas Maria, mãe de Jesus, foi chamada, mas Jesus e os seus discípulos estavam lá. Eles não foram chamados correndo de última hora quando o vinho terminou. Eles foram chamados para estar lá, para fazer parte daquilo. E porque estavam lá, quando a necessidade surgiu, ele pôde se manifestar.
E ao que eu e você precisamos entender que se por um lado tem o grande potencial do problema, de outro tem o potencial de intervenção e da solução. Ter a presença do Senhor Jesus nos nossos casamentos faz toda a diferença. Quando você olha para a criação, o primeiro casal, Adão e Eva no jardim, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal. Todo dia ele ia visitar os dois. E tinha a hora certa. Quando começava a soprar uma brisa, quando você lê lá na viração do dia, um sopro, uma brisa. Tinha um vento específico. Eu não sei se era produzido pelo movimento de Deus, pelo deslocamento de Deus. Eu não sei se era um mensageiro que anunciava Deus estava chegando. Mas quando a solha começava a soprar diferente, os dois sabiam, papai está chegando. E para mim ele estava mandando a mensagem: fecha, aproveite até eu chegar, porque quando chegar eu quero desfrutar vocês. Desde o início Deus tinha um plano de ser parte do relacionamento. O problema é que o homem tem excluído Deus, acreditando que pode viver o melhor de Deus sem ele. Isso não é verdade. E naquele sonho, algo que me era dito com muita clareza: o Senhor Jesus precisa ser convidado a ser parte do casamento. Não uma bênção numa cerimônia que depois se esquece. Irmão, deixa eu te dizer, eu não acredito nisso. Que porque o casal deu o primeiro passo, recebeu oração, eles estão garantidos. A bênção não vem porque alguém proferiu uma palavra para você apenas. Ela precisa ser sustentada através da prática de princípios, através da obediência da palavra de Deus. Aliás, para arrumar a situação, qual foi o primeiro conselho de Maria? Ela olha para aqueles eventos e diz: faça tudo que ele mandar. Eu fico me perguntando, a Bíblia diz que esse foi o primeiro sinal de Jesus. Eu imagino que a descrição diga respeito a um sinal público. Mas isso é especulação, nós não podemos colocar como certo e doutrina. Eu imagino que Maria sabia muito bem, não só pela revelação e a história, que era aquele menino, mas acredito que Jesus, assim como antes do ministério de ensino aos 30 anos, aos 12 ele estava dando show de Bíblia. Eu imagino que naquela casa, irmão, rolou alguma parada sobrenatural. E quando chegar no céu, eu vou fazer a prova dos 9, vou perguntar, vou descobrir se isso foi assim. Mas Maria sabe quem é Jesus, então olha e diz: não questiona, faça o que ele mandar. Você quer a receita da intervenção de Deus na sua vida? Faça o que ele mandar. E não tem jeito de ter casamento bom sem que o marido trate a sua esposa com honra, como vaso mais frágil. Não tem jeito de ter casamento bom sem que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não tem jeito de ter casamento bom sem que o marido trate a sua esposa não com aspereza. São ordens que já foram dadas. Mas a gente fica violando ela, esperando ter clima sobrenatural de intervenção. Da mesma forma, as mulheres. Então já foram dadas ordens a respeito de respeitar o marido. Respeito é uma linguagem forte para os homens, que as mulheres precisam entender melhor. Foi dado ordem a respeito de sujeição, claro que sim, e nós podemos levar o assunto longe. Agora, muitas vezes nós queremos viver isso sem obediência. Mas o ponto não é falar da falta de obediência que eu e você sabemos que devemos. Isso aí vai cooperar em muito. O ponto é entender. E eu não quero falar apenas para quem já está com vinho sob ameaça. Porque aquilo que eu estou compartilhando com você me foi dado com 1 mês e meio de casamento. Eu decidi não esperar o vinho acabar e graças a Deus ele nunca acabou. São 23 anos de bom vinho. Então isso pode ser preventivo, mas também pode ser um entendimento que você precisa para lidar não apenas no seu casamento. Eu sei que aqui nós temos muitos líderes com ministérios de casais. E quando você entende isso, talvez você tenha princípios e um trilho para saber como lidar e como trabalhar com as pessoas e como trabalhar com a recuperação e a restauração dos casais. Então a segunda coisa, depois de falar do problema e a solução, o problema é a falta de vinho, falta de realização, originário principalmente da maneira como lidamos com as nossas diferenças, eu quero dar esse destaque, mas a solução advém da presença do Senhor Jesus e daquilo que Ele pode fazer. Quando Kelly e eu estávamos para nos casar, eu lembro, quando a gráfica entregou os convites que a gente tinha mandado imprimir, a gente tinha uma lista enorme de convidados, gente de vários lugares do Brasil, boa parte da nossa família, a gente estava longe deles, já estava morando no Paraná, e mesmo sabendo que muitos não viriam, a gente queria a formalidade do convite. Então pensa numa lista enorme. Um dia a Kelly me avisa, diz, os convites chegaram, ela morava na casa de um casal de pastores mais velhos da igreja, que eram parte da nossa equipe, e eu passei lá. E ela falou assim, vamos começar a endereçar os convites? Falei, vamos. E ela toda empolgada foi pegando as coisas, eu olhando e pensando, vamos ver quem vai ser o primeiro. Porque o topo da lista tinha os nossos pais.
eu já fiquei pensando, meus pais ou os pais dela? E para mim não tinha certo ou errado, eu estava curioso para ver qual seria a escolha dela. E naquele momento, para minha surpresa, ela não começa por nenhum dos nossos pais. Aqui ela tem uma caligrafia incrível, uma mão para desenhar fantástica. E ela com a letra toda artística, ela começou a escrever Jesus Cristo. Eu fiquei sem graça, porque eu nem tinha pensado nele. Nem tinha colocado ele na minha lista. Aliás, ainda tentei tirar com a cara dela. Falei, estou pensando como é que tu vai entregar esse convite para ele, menina. Ela me olhou com um olhar, aqueles que as mulheres fazem bem, que ele sabe censurar com classe. Ela me olha com um olhar que eu sabia que era de censura. Ela diz, você sabe que é só um ato profético. E nós não vamos entregar de verdade. Claro, claro. Amém. Aleluia. Mas aquilo me fez cair uma ficha quando ela falou isso. Ele tinha que ser o primeiro que a gente chamasse ou convidasse. E já que eu tinha dado a mancada no convite, falei, vou arrumar pelo menos no dia do casamento. E a primeira coisa que fizemos, depois do casamento, a gente não quis ir a primeira noite para um hotel, a gente tinha uma lua de mel maravilhosa que nós ganhamos a partir do dia seguinte. Eu falei, amor, nós vamos passar a primeira noite no nosso apartamento. Casamos na nossa cidade e é lá que a gente começa. E quando entramos, apesar de anos a fio, os dois esperando esse dia para começar do jeito certo, eu falei para ela, antes de qualquer coisa, nós vamos dobrar o joelhinho do lado da cama. E nós vamos consagrar não apenas esse matrimônio ao Senhor, como já fizemos ali na igreja, mas nós vamos santificar esse leito. Nós vamos ter a consciência de tudo que nós fizemos, vai ser com a presença dEle. E naquele dia eu me redimi, aleluia. Nós precisamos convidar o Senhor, Ele tem que ser parte. Não quer dizer que se for chamado de última hora, Ele não vai atender. Mas se Ele está lá, irmão, se Ele estiver lá na hora da necessidade, isso vai fazer toda a diferença. Quem está entendendo, diga amém. Mas vamos para o processo do milagre. Número 2, como foi o processo do milagre? O que Jesus fez não é um trabalho só de Deus, unilateral, intervenção meramente divina. O Senhor Jesus diz, ó, vocês vão encher as talhas. Começa fazendo a parte de vocês, eu faço a minha depois. Eu lembro quando criança, meu pai dizia muito isso. Pastor, pregador da palavra. Ele pegava o texto que Jesus manda tirar a pedra para ressuscitar Lázaro depois. Ele dizia, normalmente Deus espera você fazer a sua parte antes de fazer a dele. E nesse momento não foi diferente. Então, eu quero que a gente consiga olhar para a simbologia desse momento onde Jesus delega, terceiriza aquela parte que é responsabilidade do homem. Quando ele chama os serventes, manda que eles encham as talhas. As talhas, irmão, não tinham outro propósito. A Bíblia diz que elas eram usadas para purificação. Os judeus tratavam pecado com sangue de sacrifício e impureza com água. Era a lei de Moisés. Essas talhas eram para os banhos, as abluções, as lavagens. Ela tinha um propósito e um ritual muito específico. Então ele mandou encher de água, que é o que normalmente elas tinham. Mas depois ele as transformou em vinho. E antes de fazer a parte dele, primeiro mandou eles fazerem a parte deles. Agora o que é interessante, nós temos 3 coisas que merecem nossa atenção na simbologia. Primeiro, a Bíblia diz que eram 6 talhas. O número 6 na Bíblia tem um significado muito específico. Está relacionado ao homem. O homem foi criado no 6º dia. E você pode ir de Gênesis, na criação, ao Apocalipse, que fala do 666, e não diz que é número do capeta. Diz que é número de homem. Será usado por um enviado das trevas, mas a Bíblia diz número de homem. O número 6 na Bíblia sempre está relacionado com aquilo que é humano. E eu acredito que Deus está falando aqui daquela parte, daquele aspecto que é humano. Outra coisa que merece a nossa atenção, essas talhas, que a Nova Almeida chamou de pote, eram blocos de pedra enorme. Eu nunca estudei a etimologia da palavra para saber se talha tem esse nome por ser talhada. Mas era um bloco de pedra talhada. Eu já tive 3 vezes ali em Caná da Galileia. E você tem uma pedra que remonta ao 1º século da era cristã. Ela é quase a altura do meu peito. Fica um pouquinho maior que está elevado. É um bloco de pedra redondo enorme. E eles iam cavando. Por que a medida não era precisa? Por que a Bíblia diz 2 ou 3 metretas, de 80 a 120? Porque a quantidade de água caberia dependia do quanto ela foi talhada. E não tinha um padrão. Agora, essas talhas, que são em 6 e fala de algo humano, eu particularmente acredito que ela
é muito simbólica. Quando o Senhor Jesus começa a falar do propósito para o casamento, da maneira como criou o primeiro casal, e depois, enquanto ele vai apresentando essa ideia da origem, e quando você quer entender o propósito de Deus, deveria voltar à origem. Nós estamos falando ali de Mateus 19. Quando o Senhor Jesus começa a apresentar aquela ideia, aquele conceito, de quando ele diz, os dois serão uma só carne, ele é interrompido pelos seus ouvintes com uma pergunta muito específica. Ele está dizendo, vocês não viram que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher. Ele disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornar-se-ão os dois uma só carne. E essa conversa vem porque os fariseus tinham feito uma pergunta sobre se poderia ou não repudiar a mulher por qualquer motivo. Eu quero que você lembre que a lei de Moisés autorizou, permitiu, mesmo mostrando que não era a vontade de Deus, o divórcio. A discussão não era se era permitido ou não divorciar, todo mundo sabia que era. A discussão era por qualquer motivo. E Jesus, em vez de entrar naquela discussão, qual escola, de qual rabino, qual opinião, Jesus disse, não tem deslido que o Criador, e ele volta lá no início, lá na origem, os fez homem e mulher. Por essa causa diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando Jesus afirma isso, as pessoas estão ouvindo e entenderam. 7. Replicaram. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eles querem voltar no momento atual, não na origem. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus volta a discutir a origem. Ele diz, quando Deus uniu homem e mulher, não havia regra sobre divórcio. Havia uma união, havia uma declaração de que seriam uma só carne. Esse foi o princípio e essa foi a origem. Agora Jesus diz, você quer saber por que a exceção entrou? Por causa da dureza do vosso coração. Agora Jesus deixa claro, não era assim antes da exceção. E depois ele deixa claro, não continuará sendo do jeito que vocês estavam vivendo. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, que casar com a repudiada comete adultério. Quando Jesus diz o casamento volta ao padrão que era no início, e não na exceção de Moisés, qual foi a reação das pessoas? Dá uma olhadinha aí. Verso 10, disseram os discípulos, agora não é os fariseus que estão perguntando, se essa é a condição do homem relativa à sua mulher, de não poder separar, eles dizem, não convém casar. Melhor nem entrar nesse negócio. Aí você vê qual era a mentalidade dessa turma que Jesus ia preparar para ser os líderes da sua igreja. Ele disse, é isso que o Senhor está falando, e não dá para jogá-las fora, chutar embora depois. É melhor não casar. Aqui Jesus faz outra declaração que merece nossa atenção. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Eunuco era um homem castrado. Ele diz, são feitos pelos homens. Isso acontecia normalmente quando eram bem novos, mas às vezes os prisioneiros de guerra eram castrados depois. Eram levados como eunucos para servir no palácio do rei sem ser uma ameaça ao harém. Agora Jesus diz, tem gente que nasceu assim, ele tem um dom, ele não tem a necessidade do casamento. Ele diz, tem gente que foi feito assim pelos homens. Aí ele fala de um terceiro nível, que a gente nunca fala disso na igreja. De gente que se faz assim por causa do reino. Gente que se faz assim não é gente que nasceu assim. Eu conheço gente que diz, não, eu tenho um dom de Deus, de viver sozinho, viver para Ele, me dedicar. Eu nasci assim. Agora, quem se faz assim é diferente de quem nasceu assim ou de quem foi feito assim pelos homens. E essa é a parte que merece atenção no outro momento. Eu particularmente vou te dizer, tem muita gente separando por motivo que não lhe dá direito de casar de novo. Ele deveria entender que por causa do reino de Deus, e para não complicar a sua vida e o seu destino, é melhor se fazer eunuco. O maior problema da nossa geração não é o divórcio, é o novo casamento em situações que a Bíblia não autoriza. E deixa essa bomba para o pastor Josué resolver explicar depois, que eu já estou saindo.
Eu já estou saindo do meu assunto. Deus seja louvado. Que silêncio é esse? Bom, fechando o assunto parentético, como a gente diria numa linguagem teológica mais bonita. A gente olha para essa declaração de Jesus, e Jesus diz que o motivo da exceção que durou um tempo é o quê? A dureza do coração. O homem não tinha condições de viver o padrão de Deus por relacionamento. Agora, enquanto ele estava na época da exceção, de alguém que sequer conseguia praticar a lei, promessas foram dadas. E Deus diz através de Ezequiel: eu vou arrancar de vocês o coração de pedra. Eu vou dar a vocês um outro coração, um coração de carne. Eu vou colocar em vocês um espírito novo. Jesus está dizendo, o padrão foi esse. A lei provou que o homem não tinha condição de vivê-lo. Mas eu estou levando vocês a um lugar onde eu vou capacitá-los a ter aquilo que não se tinha antes. A viver a mudança. Irmão, essas talhas de pedra falam da nossa limitação, da dureza do coração de cada um de nós. Mas a boa notícia é que mesmo nessa época do coração duro, tinha gente que se permitia ser trabalhado. Quanta água caberia dentro dessas talhas? Dependeria quanto elas eram talhadas, cavadas. Eu tenho descoberto que gente que se permite ser mais tratada e trabalhada por Deus, mesmo nas suas limitações, tem a capacidade de experimentar mais daquilo que ele pode fazer. Agora, essa história não envolve apenas as 6 talhas, a parte humana. Dentro da responsabilidade é dada uma ordem a eles para que encham a talha de água. E naquele meu sonho a pessoa dizia, a água no Novo Testamento figura basicamente 2 coisas, a palavra e o Espírito. Ele cita falando inclusive da relação do casal, comparando a relação de Cristo e a igreja, dizendo que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, entregando-se a si mesmo por ela, para santificar pela lavagem de água da palavra. A água está relacionada com a palavra, inclusive no seu efeito purificador. Mas Jesus também diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E a água também está muito relacionada com o Espírito Santo. Quando ele fala dos 2 símbolos, eu falei, o que é água aqui? Ele falou, os 2, não é um ou outro. E diz, crentes que se enchem da palavra e do Espírito, não precisavam estar na rota do divórcio e de um casamento dividido. Irmão, a verdade é que nós somos egoístas e carnais demais. Eu nunca vi um casal brigando pelos seus deveres. Eles só brigam pelos direitos. Você não deu a atenção que eu mereço. Você não me deu a honra. Irmão, se a gente estivesse no nível de brigar pelo dever, eu falei no meu dever com você. Não, eu falei mais. Não, fui eu que falei. Se nossas brigas fossem por causa disso, os matrimônios estariam muito melhores. A gente não entende o que é sacrifício, o que é doação, o que é entrega. Por quê? A gente tenta viver isso da forma mais egoísta possível. Quando a Bíblia fala de um amor que não é egoísta, que não é interesseiro, nós precisamos entender que há um lugar onde eu e você precisamos nos abastecer. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que a nossa mente precisa ser renovada, transformada. Crentes se enchem da palavra e do Espírito, estão dando a Jesus matéria-prima para que Ele faça o milagre. Porque Ele não estalou o dedo para fazer o vinho aparecer, diz, vocês põem água, depois que vocês encherem de água, eu transformo. E Jesus diz, encha até em cima. Quanto vinho vai poder ter num casamento? Depende não só de quanto a pedra foi talhada para caber mais água, mas depende de quanta água foi colocada. Se nós fizermos a nossa parte e nos permitirmos tanto ser trabalhados como nos encher da palavra e do Espírito, irmão, o que Ele vai fazer será significativamente maior e diferente, até mesmo do que outros experimentaram. Nós vamos determinar a dimensão, o tamanho desse milagre. Quem está entendendo, diga amém. E quando a gente entende o processo, que a gente entra com a matéria-prima e ele com o resto, a gente pode finalizar aqui falando do resultado. Qual foi o resultado? Eu sei que a gente pode, de uma forma simplista, dizer milagre. E é isso que nós estamos querendo viver para nós e para os outros. Mas nós precisamos entender a maneira como a Bíblia descreve o milagre. Levaram o vinho até o mestre-sala, o responsável da festa. O homem prova, não sabia de onde veio. Quando prova, ele fica impressionado. Ele diz, todo mundo, regra de casamento que ele estava acostumado, bota o bom vinho no início, e depois, medida econômica,
o vinho ruim no final. Isso descreve a maioria dos casamentos até que o vinho acaba. Bom no início, ruim depois e nada no fim. O plano de Deus para nós não é que a qualidade do vinho vá diminuindo. Se houver alteração da qualidade, é que ele melhore. É que ele melhore. Estou esperando você dar algum amém. É que ele melhore. O homem se impressiona e diz, eu acho que a lógica dele é tipo churrasco. Vamos encher o povo de pão, vinagrete, linguiça, para não gastar muito na carne depois. Aí, de alguma maneira, ele está dizendo, o que é que você fez diferente? Você guardou o melhor vinho. Isso aqui, em primeiro lugar, me mostra que Deus não apenas quer fazer um milagre, mas o tipo de milagre não é apenas ativar o modo sobrevivência de um casamento. Ele tem tudo para se tornar melhor. E a gente tem que crer nisso. Mas a outra coisa que me chama a atenção é que a Bíblia diz que com esse, deu Jesus início aos seus sinais. Seus discípulos creram nele. A Bíblia diz que ele foi glorificado. Deus foi glorificado. E o que me chama a atenção, nessa conversa que eu tive no sonho, na explicação, é que a pessoa diz, pense não apenas no vinho novo, que é melhor do que o anterior, mas no fato de que Deus, quando opera milagre num casamento, quer colocá-lo numa vitrine. Irmão, a gente é tão egoísta, que a gente acha que Deus faz tudo só por causa da gente. Até quando Ele faz um milagre para mim, não, é só porque Ele me ama. Irmão, deixa eu te dizer, é lógico que Ele te ama, mais do que você tem a capacidade de entender. Mas Deus não tem essa mentalidade de desperdício que eu e você temos. Quando Ele multiplica pães e peixes e diz, recolhe o que sobrou para que nada se perca. Ele não perde nada, Ele não perde um movimento, Ele não perde uma ação, Ele não perde uma manifestação. Quando Ele está intervindo no casamento de um de nós, Ele não está pensando só no que significa para a gente, mas Ele quer nos colocar numa vitrine, Ele quer trazer visibilidade, Ele quer mostrar aos outros o que Ele pode fazer, Ele quer inspirar os outros. E o problema de muitos de nós é que um casamento sem intervenção de Deus, ele não apenas não é atrativo para ninguém, mas se torna um péssimo testemunho que contradiz o evangelho que nós pregamos. Agora, quando nós começamos a viver esse padrão de intervenção de Deus, irmão, é tão gostoso. A maioria das assistentes, ajudadoras, secretária, empregada, não sei como chama no seu estado, de estado para estado muda, que já trabalharam na nossa casa até hoje, e não chegaram convertidas, se converteram. Mas não é porque a gente ficava pregando para elas. Tinha algum momento que no convívio com a família, elas começaram a dizer, vocês têm algo diferente que a gente não costuma ver nos outros. E a gente esperava esse momento para falar de Jesus. Você não tem ideia do que é o poder da vitrine de um casamento restaurado. E nós precisamos promover esse ambiente, não apenas para que os nossos, aqueles que amamos, estamos perto e precisam, sejam alcançados, mas para que ele seja um instrumento, para que outros recebam. Paulo diz, com a consolação que nós somos consolados, consolamos os outros. Deus nunca quer parar só em você, Ele quer transbordar de você, para tocar e alcançar mais gente. Por favor, diga amém. Agora você consegue imaginar a gente reunindo nos nossos casamentos? Cada um de nós, todos nós. A revolução, o impacto que nós produziríamos nessa terra. A quantidade que nós temos de filhos desviados é gigantesca, é imensa, é assustadora. A maior parte da queixa de muitos deles, meus pais são hipócritas. Porque nos ensinaram uma coisa e viver outra. Eu sei que a demanda deles é altamente exigente, até porque alguns de nós falhamos em não ensinar a eles a respeito das nossas falhas e de como consertar. Marido e mulher brigam na frente dos filhos, depois conserta a coisa sozinho, lá no quarto, na hora do avivamento, e não conserta nada com os filhos. E nem os filhos sabem que se consertaram. Quando vê os dois bem, depois ainda acham que estão fingindo. A gente tem nossa cota de parcela, mas a quantidade de gente desviada por falta de testemunho dentro de casa é imensa. Nós não podemos permitir que essa história continue. E nem só diminuir essa estatística. Nós temos que virar esse jogo. Famílias que inspirem o crente, o não crente, que olhem para nós e digam, isso é Deus, Deus funciona, eu também quero esse negócio na minha vida. Agora, irmão, não pense que será fácil. No final daquele sonho, ele diz, creia e trabalhe para um milagre na vida desse casal. Mas ele me disse, não será rápido, não será instantâneo, não será fácil, mas valerá a pena. E nós caímos
para dentro daquela briga, sangue nos olhos, faca no dente. Eu falei para minha esposa, nós vamos até o fim. Aquele casal não apenas foi restaurado, até hoje eles trabalham com restauração de casais. O que eu não sabia é que quando acordei do sonho, eu sabia que eu tinha que pregar aquilo no casamento. E naquele dia eu me excedi. Preguei 23 minutos. Não sei porque hoje já levei 1 hora. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando, inclusive. Mas continue olhando aqui. Naquele dia, enquanto eu estava pregando, achando que eu falava só para o casal que nós levamos conosco, embelezando a cerimônia, mas pregando só para aquele casal, eu não sabia que aquele casal de amigos que estava casando anos depois viveria uma situação muito difícil. O casamento dele chegou ao fim. O vinho terminou. E eles sentaram juntos, tentando resgatar alguma memória, alguma lembrança que desse munição para eles lutar. E decidiram assistir o vídeo do casamento. Enquanto assistiam, eles nem lembravam, irmão, daquilo que foi dito. Eu raramente ouço de noivos que lembram a palavra que foi dada. Eles estão com a cabeça cheia da correria, da organização dos eventos. Esse é o crente que esperou a vida inteira, só pensa naquilo. Naquele dia eles colocaram o vídeo e eles estão surpresos, porque eles lembram vagamente da mensagem, mas agora aquilo entra como faca quente na manteiga. E os dois disseram, Deus deu essa palavra no dia do nosso casamento. O Senhor nunca falou disso. Eu contei o sonho que eu tive. Essa palavra era para nós. A gente celebrou a restauração do outro casamento, porque eles souberam depois do que aconteceu e vieram se tornar muito amigos. Mas quando chegou a hora deles, eles disseram, nós vamos acreditar e lutar para viver isso. Eles também foram restaurados, estão restaurando casais até hoje. Há 23 anos, estou vendo esses princípios funcionarem na vida de gente que quer fazer a parte dele para que Jesus faça a sua. Porque quem não quer fazer a sua parte, não quer ser talhado, não quer botar água, não vai ver milagre. Não quer trazer o Senhor para ser parte, não vai ver milagre. Mas se nós fazemos a nossa parte, nós podemos viver algo sobrenatural. Alguém disse, o casamento tem tudo para dar errado. Falei, na perspectiva natural, na sobrenatural, tem tudo para dar certo. Porque tudo aquilo que atrapalha é aquela parte de nós que Deus pode trabalhar, se nós permitirmos. Você pode viver um milagre. Seu vinho não precisa acabar, ele pode melhorar. Mas você também pode ser um instrumento de Deus para levar esse tipo de vinho para muita gente, para muitas famílias. Irmãos, nós precisamos de um exército de gente que acredite no que Deus fará nas famílias. Todo avivamento na Bíblia e na história que eu tomo conhecimento, tento estudar um pouco mais, sempre produz impacto nas famílias. Joel profetizou, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas ele diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele está dizendo, eu quero entrar dentro da sua casa, eu quero pegar seus filhos, a próxima geração. Avivamento, irmão, passa pelas famílias. Malaquias, falando da vinda do Messias, diz, ele virá como o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas. Ele não estava falando só do ministério de cura física do Messias. Ele diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós podemos viver o sobrenatural nas famílias. Nós podemos viver cura e restauração sobrenatural. Aliás, a Bíblia diz, ele faria isso. Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele diz, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. O que a maioria de nós não se toca é que o nível das nossas famílias determina a dimensão de espiritualidade que nós vamos viver. Nós estamos tentando arrumar a casa espiritual para ver se ela afeta a família depois. Se nós começarmos a arrumar as nossas famílias, nós vamos ver muito mais de Deus do que nós estamos vendo ou experimentando. E Deus está tentando despertar um exército de gente que coopere com Ele, que diga, eu vou levar a mensagem, eu vou crer, eu vou viver, eu vou inspirar outros. E a minha oração é que você saia desse evento esses dias incendiado, não só para viver o melhor de Deus para você, mas para ser um desses que diga, eu vou viver na vitrine, para inspirar a vida de outros. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus e também o seu casamento. Gostaria que os cônjuges, marido e mulher, orassem juntos.